Pastora Sandra Alves relata um momento em sua vida quando viveu no espiritismo. A pastora contou esse testemunho impactante em um culto de uma igreja evangélica. Pastora Sandra Alves hoje é uma pessoa muito influente do meio evangélico. Esse vídeo, com toda certeza, vai edificar ainda mais a sua vida. Esse é o canal A Sarça Gospel e você é muito bem-vindo aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação e vamos para o vídeo. Coisa boa é estar na casa do Senhor. Eu estou feliz demais pela oportunidade que me é dada, por todo o carinho recebido nessa noite, por cada abraço, por cada vai que eu estou contigo, pastora. E aí ouvir o melhor de tudo, que o nosso Deus, Ele continua vivo. Livro de Isaías capítulo 43, no versículo 13, que diz assim, ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Podeis vos assentar, mas senta vivo, glorificando ao Deus eterno. Pode sentar, mas senta jubilando, senta cheio da presença do Senhor. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou pastora Sandra Alves, da cidade de Boituva. Eu começo a contar a história de uma menina que nasceu num lar, num estado de extrema pobreza. Começo a contar uma história de uma menina que tinha os pais alcoólatras, um pai rude, bravo, e uma mãe que não ficava por baixo. Meus pais, eles frequentavam um terreiro espírita na cidade vizinha, e era natural durante a madrugada meu pai e minha mãe me acordarem, eu apenas com 6 a 8 anos de idade, eles me acordarem para nós irmos ao cemitério para fazer despachos e trabalhos naquele lugar. Eu posso dizer que eu vivia numa casa absolutamente desestruturada, porque a casa que não tem Jesus não tem nada. Talvez você chegou aqui e está dizendo assim, olha pastora, na minha casa está faltando arroz, está faltando feijão. Não tem problema, se tiver Jesus está tudo sob o controle. Não, pode faltar calçado novo, pode faltar dinheiro para fazer uma unha, mas se tiver a presença de Jesus, você já tem tudo. Eu fui crescendo naquele ambiente tóxico. Eu digo que talvez alguns possam julgar minha mãe, mas a minha mãe foi uma mulher maravilhosa. Ela me deu do pouco que ela tinha, tudo que ela tinha. Pai e mãe, cuide dos seus filhos. Eles nunca serão adultos demais para se virarem sozinhos. Uma vez eu disse para Deus assim, eu vou dar meu filho, eu vou deixar nas suas mãos, Senhor. E Deus disse assim, lembra Ana? Entregou Samuel no templo, mas de tempo em tempo ele levava o que vestia Samuel. Você pode até entregar na mão de Deus, mas você precisa continuar cuidando. Você precisa continuar dando assistência. Você continua precisando, dando respaldo e segurança, porque Ele é o teu filho. Crescendo nesse lar, meu pai é alcoólatra, um homem que bebia em torno de 2 a 3 litros de pinga por dia. Quando faltava pinga, meu pai bebia álcool. Meu pai, minha mãe, nós passávamos de frente a uma igreja evangélica, uma igreja pentecostal como essa. E todas as vezes que nós passávamos de frente a esta igreja, o meu pai ouvia aqueles glória a Deus, aleluia, e ele dizia assim, o mundo é tão ruim, e eu não consigo entender que tanto esses crentes dão glória a Deus e aleluia. É porque nós não vivemos por aquilo que vemos, mas nós vivemos por aquilo que acreditamos. Aleluia. Ainda bem que crente já levantou a mão aqui. Você não vive por aquilo que vê, mas você vive pela palavra. Uma palavra que é viva, verdadeira e eficaz. É isso que nos faz glorificar ao Senhor. Meu pai um dia criou coragem. Bêbado, ele entra dentro dessa igreja evangélica. Dentro dessa igreja evangélica, a palavra que vem é esta: eis que eu
o teu Deus. Estou te preparando um lugar. Eu demorei a entender porque o Senhor disse: eis que eu, o Senhor teu Deus. É porque Deus, Ele ama o pecador, Ele abomina o pecado. Quando meu pai recebe aquela palavra, no mesmo instante ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Aquele homem que é alcoólatra, aquele homem que bate na esposa, recebe a palavra e vem para Cristo. Olha que palavra maravilhosa que eu estou liberando para você, esposa, que tem passado a adversidade no seu casamento. Deus está dizendo: tem solução para o teu casamento. Meu pai aceita Jesus Cristo. Quando ele chega em casa, ele chega com Bíblia em punho, chega com o rosto transformado. E a minha mãe diz: Gico, o que aconteceu? Ele disse: eu fui na igreja e eu recebi uma palavra, que o Senhor, o meu Deus, está preparando um lugar, e eu entreguei a minha vida a esse Deus. A minha mãe macumbeira, ela ficou louca, pegou a Bíblia, começou a agredir meu pai, a bater, começou a xingar. E ela disse: crente dentro de casa você não fica. Eu comecei a chorar. A minha mãe vendo aquela indisposição no ambiente, ela diz: olha, Gico, vamos fazer assim, você dorme aqui hoje, mas amanhã de manhã você vai ter que ir embora. Meu pai concorda. 37 anos de idade, meu pai dorme, minha mãe, dormimos. Na madrugada minha mãe vê uma sombra saindo do meu quarto. Ela olha, percebe aquele movimento dentro do meu quarto. Ela diz: tem gente. E ela chama meu pai: Gico, Gico, acorda, tem gente dentro de casa. Meu pai estava morto. Deus tinha preparado um lugar a ele. Essa palavra é uma palavra tremenda, porque se Deus diz que vai salvar a tua casa, se Deus diz que vai salvar o teu marido, ainda que você não veja nenhuma saída, Ele é fiel para fazer aquilo que Ele prometeu. Alabaia choi, elebaia chou descia. Você pode ficar de pé um pouco, minha linda? Relibiando cai, relibiou de desceia, relidefobia de guerra. Enquanto eu estou pregando esta palavra, o meu Deus diz assim: diga que eu estou preparando uma grande festa. Alabai chou de que refácia, porque há coisas que você diz é impossível, mas Deus diz: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Eu, teu Deus, estou preparando uma grande festa. Você que acredita já pode levantar a mão, já pode glorificar, porque o espírito de profecia já chegou nessa casa e está nesse lugar. Meu pai está morto. Fica uma mulher e uma menina. Uma menina de temperamento forte, desobediente. Uma menina rude. Uma menina que não respeitava a mãe. Uma mãe ferida, machucada. Uma mãe desacreditada. Minha mãe foi se envolvendo no espiritismo. E eu cada vez mais rebelde, cada vez mais sem educação. Às vezes a gente pergunta, quando vê alguma criança respondendo o pai e a mãe, vê alguma criança pulando na igreja, ainda bem que eu posso falar isso aqui, vê alguma criança pulando na igreja e nem o pai e a mãe conseguem segurar. E aí a mãe dá uma risadinha e fala: acho que puxou a sogra. Ai não, acho que puxou fulano. Não, puxou você mesmo, porque a criança é espelho daquilo que ela vê em casa. Se ela não respeita você em casa, ela não vai respeitar você em lugar nenhum. Não adianta colocar a culpa nos outros, a culpa é totalmente sua. Nós somos o reflexo daquilo que nós vivemos dentro da nossa. Que bom que essa igreja me escuta. Eu era essa criança rude, essa menina brava, maloqueira, aquela menina de perninha rajada, cabelinho ruim e brava. Minha mãe começou a me desenvolver no terreiro. Minha mãe tornou mãe de santo, começou a me desenvolver ali no terreiro. Alcoólatra, rueira, me tornei rainha de escola de samba da minha cidade. E nos dias que eu estava mais ou menos bem, eu ia na porta da igreja. Eu esperava um culto de domingo. Eu colocava uns shortinhos curtos, uma mini blusa, esperava a igreja lotar e eu ia lá na porta.
Lá na porta eu ficava tentando seduzir os pastores, zombando das mulheres de Deus. Vou dar um recado para vocês, vou dar uma senha. Tem muita gente que zomba de você servir a Cristo, mas a verdade é ciúmes, porque ninguém tem o brilho de Cristo como nós. Ah não, quando você vê a macumbeira, você vê a prostituta, você vê a mulher de rua dizendo tá velha, tá feia, tá gorda, não leva em consideração, porque você não é nada disso. Você é imagem e semelhança de Jesus Cristo. Fica de pé um pouquinho, minha linda senhora de vestido estampado em preto. Relebaia Towi, Relibiando Sirre que ni refaz. Eu vejo Deus entrando com passos largos dentro da tua casa. Alabaia Toldi que ni rafai e Toldi Sirra. E Deus está dizendo assim: diga a ela que aonde houve vergonha chegará a dupla honra. Alai de que a Toi. Há momentos em que tu diz: olha Senhor, eu não aguento mais as palavras que estão sendo lançadas no meu rosto. E Deus diz assim: fica em silêncio, porque sou eu, Deus, que vou responder por você. Eu chego a passos largos dentro da tua casa, diz o Senhor dos Exércitos. Quando a minha mãe percebeu que não tinha mais controle sobre mim, ela ofereceu o meu corpo a um enxurro. Uma casa totalmente atormentada. Nos dias de culto, Deus preparou que eu fosse morar próximo de uma igreja. Nos dias de culto eu colocava shortinhos curtos, colocava uma blusa escandalosa, e eu ia lá na porta da igreja zombar dos crentes. Não, porque quem não tem Jesus não tem serviço. Você fala: pastor, você fazer o que lá? Não tinha serviço. Eu ia lá seminua e ficava esperando passar pastores, homens evangélicos, e tentava seduzir aquelas pessoas que se achavam super, mega, master crente. Porque tem alguns que acham que é quase a quarta pessoa da Trindade. As quarta pessoa da Trindade, eles desviavam a porta para não encarar eu seminua na porta da igreja. Mas tinha uma menina de 6 anos que todas as vezes que ela olhava para mim e me via seminua na porta daquela igreja, ela dizia: ah, Sandão, se tu soubesse como Jesus te ama. A primeira coisa que eu entendo, que para ganhar alma você não precisa ir para a África, você não precisa ir para a Bolívia, você não precisa ir para os Estados Unidos. Você pode ganhar a alma do seu vizinho com uma palavra simples, apenas dizendo: ah, se tu soubesse como Jesus te ama. Se eu fosse você, eu aplaudia esse Deus que derrama amor incondicional a cada um de nós. Enquanto as pessoas fugiam daquela garota de aparência feia, aquela menina pregava um evangelho simples. Não, você que vai pregar, você que vai evangelizar, você não precisa fazer curso de teologia. Você não precisa ficar horas engolindo a Bíblia, dizendo: ai não, eu não prego porque eu não sei as hermenêuticas, eu não sei escatologia. Não, você sabe que Deus ama, você sabe que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Isso é suficiente para transformar a vida de um pecador. Não tenha medo de falar aquilo que é suficiente, pois a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para que nenhum de nós viéssemos perecer, mas pelo contrário, temos vida eterna. Seguimos aquela vida ruim, seguimos aquela vida de terreiro, de macumba, de feitiçaria. A minha mãe, uma certa feita, os meus tios chegaram em casa e disseram para mim assim: Sandra, você fica aí que depois de 7 dias sua avó vai levar você para Santos. Quando eu chego em Santos, minha mãe foi para Santos, e quando eu chego em Santos para buscar minha mãe, a minha mãe está com o corpo retalhado de navalha, está com a cabeça rapada, com escrita do Exu dela na cabeça. Uma das coisas que eu admiro é que lá no terreiro nós somos chamados de cavalo. Quando chegamos na casa do Senhor, nós somos chamados de filho. Ah, que coisa
coisa linda, porque eu já entendo, o cavalo carrega fardo pesado, mas o Deus que nós servimos, Ele fala: dá esse fardo pesado, porque eu vou te chamar de filho e vou te dar um fardo que é leve. Aí o fardo que você está carregando é leve, é leve, é leve. Nosso Deus é bom demais. Naquela vida ruim, eu lembro a minha mãe passando por esse rito ali no candomblé, e eu às vezes fico chocada por alguns, não estou dizendo que aqui tem, estou pregando a palavra. Às vezes eu fico chocada por alguns níveis de cristão que existe do nosso meio, porque eu vejo cristão sair da igreja por tão pouca coisa. Eu vejo cristão sair da igreja porque eu não tenho vestido preto para ir hoje. Ah não, eu não vou porque imagine usar lenço dessa cor de cana, de dourado, nem sei que cor é essa. Ah, eu não vou. Ei querido, você está perdendo de participar da mesa do Senhor. Ei, larga a mão de ser crente fraco, que porque qualquer coisinha você desiste, por qualquer coisinha você para. Não, se é para colocar enxerpe lilás eu vou, se é para colocar a cor de burro quando foge eu vou. O importante é que eu quero estar sentado na mesa para adorar ao Senhor. Às vezes a gente perde as oportunidades por frescura. Uma vez a minha líder inventou de fazer um uniforme marrom. Pensa eu de marrom. Vocês estão vendo eu de preto aqui porque é milagre. Eu gosto de cor bem acesa, eu gosto de laranja, amarelo. O dia que a líder falou é marrom, todo mundo olhou para mim assim como quem disse: a Sandra vai fazer bico, imagine. Enfiei umas pedrinhas prata aqui. Falei: se Cristo comigo vai, eu irei. Eu não vou perder minha benção por causa de cor. Eu vou. Enquanto essa menina falava isso, um dia ela chega na porta da minha casa. Eu já expliquei que eu morava perto da igreja. Ela chega na porta da minha casa e com um sorriso lindo, eu toda endemoniada, toda arrebentada pelo inimigo. Eu era feia, gente, toda arrebentada pelo inimigo. Aquela menina chega e fala para mim: vai ter um culto na minha igreja, culto das crianças. E o pastor disse que quem levar uma visita vai ganhar um presente. E eu já disse para o meu pastor que a minha visita é a Sandrão. Meu Deus, se eu fosse crente eu dizia: o sangue de Jesus te repreenda. Eu olhei para aquela menina, minha perna tremeu, porque eu conhecia a igreja pentecostal pela televisão. Eu fazia um litro de caipirinha, aqueles que eu tinha uma garrafa de tubaína cortada ao meio. Eu fazia uma caipirinha com gelo e minha mãe sentava, cruzava a perna e vamos assistir o culto. Ali nós ficávamos assistindo o culto, vendo pessoa caindo endemoniada, e o pastor dizendo: qual é seu nome? De onde você veio? E nós tomando pinga e escutando aquilo. E eu falei assim: eu vou lá na igreja dela, vou começar a rolar lá, vou começar a perguntar o nome, vai saber que dia que eu vou sair de lá. Não vou não. Fiquei olhando para ela com uma cara de quem não quer nada. E eu falei para ela: vamos fazer um combinado nós duas, eu e você. Ela falou o quê? Eu só vou na sua igreja o dia que você aceitar ir na minha. Aquela menina sorriu para mim com um sorriso tão lindo, e ela disse para mim assim: eu vou pedir para o meu pastor, se ela deixar eu vou, se o meu pastor deixar eu vou. Eu descansei. Falei: imagina, o pastor dela sabe quem eu sou, alcoólatra, macumbeira, prostituta, toda torta, e ela vai pedir para o pastor. Imagina, eu estou em paz. Quando deu 7 dias, aquela menina chega linda, porque filho de crente é top. Filho de crente não anda com o nariz escorrendo, não anda com medo, não. Filho de crente é da chique. Não, você já prestou atenção? As meninas chegam com uns vestidos, com uma sapatilha, que eu falo: meu Deus, o dia que eu tiver o tênis que acende e apaga, eu vou pregar todo dia com esse tênis, porque eu acho muito lindo isso. Filho de crente é chique. Eu tenho um calmo, tênis que acende e apaga. Eu tenho, não, acho que deve ter um adulto, né, filho? Eu quero pregar com ele um dia, acendendo e apagando aqui. Aquela menina chega depois de 7 dias, linda, com Bíblia na mão, e ela bate palma, eu vou atender. Ela diz assim: noite de sexta-feira. Para noite de sexta-feira, quem é do candomblé
nós chamamos não, eu chamava, sangue de Jesus tem poder, chamava-se como sexta-feira maior. É os dias onde os demônios têm mais autoridade para trabalhar. É os dias onde os espíritos do mal atuam na noite de sexta-feira. Olha como nós somos privilegiados. O nosso Deus é tão forte que Ele não precisa de sexta, de segunda, de terça, de quarta. Ele trabalha o dia, a hora que Ele quer. Não, nosso Deus, Ele não precisa de dia de semana para fazer que a glória dEle seja derramada. Não, Ele trabalha o dia, a hora que Ele quiser. Aquela menina chega em casa com a Bíblia na mão e ela diz assim: Sandrão, eu vim para ir na sua igreja porque o meu pastor disse que Deus vai comigo. Eu tenho um decreto aí: quem obedece o pastor não anda sozinho. Deus anda com ele. Não tem hora que a gente fala: eu não sei porque as coisas estão dando errada. É porque você não obedece o pastor, não obedece a sua liderança. Mas a partir do momento que você começar a obedecer a liderança do seu pastor, Deus vai andar com você. Eu olhei para ela, dei uma risadinha e falei, pensei comigo, né? Falei, aonde eu vou, Deus nem entra. Falei, eu quero ver essa menina voltar tão cheia de demônio que eu quero ver o circo de oração jejuar uns 30 dias para libertar ela. E fui contente com ela. Peguei as guias dos patuás. Minha mãe também pegou os apetrechos dela como mãe de santo. E nós fomos para aquele terreiro. Quando chegamos ali no terreiro, aquela menina, eu coloquei ela no primeiro banco. Existia uma cortina, eu coloquei ela no primeiro banco. Entramos, fomos trocar de roupa, começamos a bater tabaco, abriu a cortina. Aquela menina estava de joelhos. Quando ela escuta o barulho da cortina, ela sai da posição de joelho e senta. Nós começamos a bater tabaco e riscar o ponto, o pólvora. A mãe maior, que era acima da minha mãe, já estava vestida com a roupa do seu guia. Minha mãe já estava, eu já estava, e os demais que ali iriam receber os Exu. Aquela menina está com a Bíblia no colo, olhando fixamente para mim. A mãe maior diz assim: risca o ponto. Riscamos o ponto uma vez, nada. Batemos o tabaco, chamamos um ponto. Riscamos a segunda vez, nada. Riscamos a terceira vez, nada. Aquela mãe de terreiro, ela olha para aquela menina e ela diz: quem trouxe essa menina? Quem é ela? Eu disse: fui eu. Então tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Ei, sobre a tua casa não chega mandinga, sobre a tua casa não chega feitiçaria, sobre a tua casa não chega palavra de maldição, porque o que está na sua vida é maior